Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Carlos e o vídeo de hoje será sobre o meu segundo trabalho aqui em Portugal. Então eu vou contar para vocês aí como que eu consegui, né, o meu segundo trabalho aqui em Portugal. Então com 6 dias, só para relembrarmos o vídeo do meu primeiro trabalho, eu consegui um trabalho aqui em Portugal, na minha área, né, que eu exercia aí no Brasil. Então eu sou soldador e eu sou serralheiro. Então consegui esse meu primeiro trabalho aqui em Portugal, dentro da minha própria área, né? Então só para a gente fazer um bate-papo aqui, como que aconteceu, né? Por que que eu escolhi sair desse meu primeiro trabalho? O que que me levou a sair desse primeiro trabalho, né? Então assim, comecei a trabalhar, né? Foi o primeiro lugar que eu bati e as portas se abriram, né? Eu tenho muito a agradecer às pessoas que me contrataram. Porém, nesse meu primeiro trabalho, eu não tinha um contrato de trabalho, né? E para nós que estamos chegando aqui em Portugal, vai a dica para vocês, é importantíssimo ter um contrato de trabalho. O que que eles me ofereceram aqui? Então, eles me ofereceram um recibo verde. O recibo verde é como fosse o MEI do Brasil. É parecido com o MEI do Brasil. Temos que, eles emitem uma nota, né? E a gente tem que pagar um imposto para o governo sobre aquela nota. O primeiro ano, somos isentos desse pagamento. O segundo ano, aí sim temos que começar a contribuir com o governo, através do recibo verde. É bom porque não tem desconto nenhum de você, tá? Porém, você não tem direito às férias, não tem direito ao 13º, e isso é ruim. E também, se você sofrer qualquer tipo de acidente, você também não está assistido, tá? Então, é como se tivesse do Brasil, né? Quando você então está registrado, se você sofrer algum acidente, você entra no INSS e, enfim, você consegue receber do INSS. Aqui, se você não tiver um contrato de trabalho, se tiver o recibo verde, se você sofrer um acidente, você não tem direito a nada. Inclusive, quem trabalha com recibo verde, é importante também fazer um seguro de saúde, né? Porém, o seguro de saúde não é um seguro barato. Eu fiz a cotação na época para me estar fazendo o seguro, e esse seguro ficava em torno de 100 euros o seguro por mês. Enfim, para mim eu não achei viável porque eu não ganhava bem. Normalmente funciona assim: quem trabalha com recibo verde, ele tem que ganhar bem a mais do que quem trabalha com contrato, para valer a pena esse gasto que ele vai ter com o seu seguro e também o gasto que ele vai ter que pagar os impostos da nota. Tá? Então fica a dica para vocês aí: se você for trabalhar com recibo verde aqui, você tem que ter o seguro e você tem que receber bem a mais do que o pessoal que trabalha com contrato. E isso não estava acontecendo comigo, né? Eu cheguei aqui, então eu tinha o recibo verde, porém eu não tinha um valor assim que compensava eu estar no recibo verde. E o que fez também eu mudar, né, o meu trabalho, sair desse trabalho que eu estava, foi um pequeno acidente que eu sofri. Eu caí de cima de uma escada, a escada escorregou os pés, enfim, e eu acabei, não me machuquei, graças a Deus, sim, teve pequenas dores só no corpo, né, devido à queda, porém eu não tive nenhum acidente grave, graças a Deus, né, porque eu fiquei pensando, se eu sofresse um acidente grave, quebrasse a perna, alguma coisa, nós que não temos uma reserva de dinheiro, quando a gente chega aqui, é difícil você ter uma reserva de dinheiro, como que ia ser a minha situação. Então, através disso, através desse pequeno acidente que eu tive, eu resolvi começar a distribuir o meu currículo e tentar um outro lugar. Então, assim, como que eu consegui esse meu segundo trabalho, né? Eu entrei no site Net Empregos, é um dos melhores sites, na verdade, aqui de Portugal, Net Empregos. Então, eu entrei nesse site, pesquisei pela região que eu me encontrava, que é a região de Setúbal, e apareceu as empresas. Aí você entra no site da empresa e você coloca o seu currículo lá. Então eu consegui o meu trabalho nessa segunda empresa através do Net Empregos. Então fica a dica para vocês. Chegou aqui em Portugal, primeira coisa importantíssima é fazer os seus documentos. Ainda vou fazer um vídeo sobre esses documentos.
e depois fazer o seu currículo, né? Assim que você tiver os seus documentos, tiver a conta aberta, você precisa ter um currículo na mão. E outra coisa importante, o currículo tem que ser um currículo europeu. Quando eu cheguei aqui, eu pedi para minha cunhada no Brasil fazer um currículo para mim. E, enfim, o currículo não tinha validade aqui. Então, eu tive que fazer um currículo europeu. Eu vou fazer também um vídeo sobre esse currículo, como que você deve preencher ele. Então, eu fiz esse currículo e encaminhei esse currículo e, graças a Deus, eu fui chamado, né, para entrevista, então, lá nessa empresa que eu estou trabalhando atualmente. Como que funciona, pessoal, a entrevista aqui em Portugal, tá? Isso é importante também, né, para vocês terem uma noção. Então, eu cheguei nessa entrevista. Diferente do Brasil, que a gente precisa, hoje no Brasil, a gente precisa encontrar uma agência, né, e mandar o currículo para a agência, e a agência faz a intermediação com a empresa. Aqui em Portugal, por enquanto, eu não, como é o meu segundo trabalho também, eu é, não fui mandado por uma agência, eu fui direto pela empresa, então é comum aqui. Então, eu cheguei, fui direto para a empresa, entrei em contato, a empresa retornou, me chamou, né? Então, ela me ligou, me chamou para entrevista e eu fui fazer a entrevista, né? A entrevista eu fiz com o gerente da empresa. Então a entrevista foi super simples. Ele perguntou quanto tempo eu trabalhava na área, qual que era a minha experiência profissional. Uma outra coisa muito interessante aqui, pessoal, eles não pedem a sua escolaridade, que você não precisa comprovar a escolaridade, tá bom? Então fica a dica para vocês aí. Aí no Brasil a gente precisa, né, mostrar escolaridade, tem que fazer exame psicotécnico, enfim, tem que fazer um monte de exame. Aqui não. Aqui em Portugal, pelo menos nas duas empresas que eu trabalhei, nessa segunda empresa, já que é uma empresa de médio porte, eu não precisa comprovativo de escolaridade, tá? Então, às vezes o pessoal fica, poxa, eu, né, não tenho minha escolaridade completa, enfim, aqui não há necessidade de escolaridade, pelo menos nessa empresa que eu entrei trabalhar. E assim, a conversa que eu tenho com o pessoal que trabalha aqui também, que trabalha em outras empresas, é a mesma conversa, tá? Não pedem escolaridade. Aí me perguntou qual que era né, quanto tempo eu trabalhava na minha área. E outra coisa também, pessoal, ó, eu sou soldador, né, e trabalho como serralheiro. Só para vocês entenderem aqui, o serralheiro aqui tem os dois módulos, o serralheiro artístico, né, que trabalha com portão, faz janela, enfim, e tem o serralheiro aqui, que é o caldeireiro do Brasil. Para quem não conhece, caldeiraria, quando a gente fala caldeireiro, não é o caldeireiro que trabalha com caldeira, mas assim o profissional que ele trabalha na montagem da peça. Então, no Brasil funciona assim: tem o caldeireiro, que ele é o montador, aí temos o soldador, que ele executa a solda da montagem que foi feita pelo caldeireiro. Então, aqui, assim, em Portugal, quando se fala serralheiro, tem os dois tipos de serralheiro. O serralheiro, que é o serralheiro artístico, que trabalha com portões e escadas, e temos o serralheiro, que ele é o caldeireiro do Brasil, tá? Então, fica a dica aí para os caldeireiros, né? Então, aqui se chama serralheiro também. Então, eu entrei nessa empresa, nessa empresa eu trabalho como serralheiro e soldador, tá? Outra coisa importante aqui também em Portugal, pessoal, que pelo menos essas duas empresas que eu passei até agora. Normalmente aqui você não tem uma função específica. Ah, eu só sou soldador. Não, eu só sou montador, eu só monto, eu só soldo. Não, aqui você tem que fazer os dois, tá? Inclusive, quando eu entrei lá, o contrato meu de trabalho está especificando que se eles tiverem necessidade de colocar eu em outra área, eu tenho que ir para outra área, tá? Não é assim também, ah, eu sou soldador, eu vou trabalhar como marceneiro, vou trabalhar como pintor. Não, uma área que tenha a ver com a sua função, tá? Então, eles podem sim deslocar você de setor para você estar ajudando a executar um outro trabalho, sim, tá? Então, não tem que também ter essa consciência, né? Os soldadores que estão vendo aí, porque assim, eu trabalhei em empresas, por exemplo, que o soldador só soldava e o caldeireiro só montava, né? Então, o soldador ele tem que tomar esse cuidado, porque achar que aqui é só, não, eu só vou fazer
a soldagem. Não, aqui você pode trabalhar na montagem e trabalhar na solda, tá bom? Então temos que ter esse cuidado aí, tá bom? Então assim, bom, como eu trabalho também com montagem, conheço de desenho técnico mecânico, então eles me colocaram na montagem, porém eu também, quando precisa, eu estou lá executando os serviços de solda também, tá? Então, aí não fiz nenhum teste, não pediram nenhum teste para mim, simplesmente já me contrataram, tá? Sobre exame médico também, vamos lá, dicas sobre exame médico, né? Diferente do Brasil, que você tem que ir lá na clínica e fazer lá espirometria da coluna, né? Enfim, aquele que faz, eu não lembro o nome agora, que faz na cabeça, enfim, faz aquele monte de exame. Gente, aqui não se pede exame. O exame que eu fiz até hoje aqui foi um carro lá na empresa, tipo aqueles carros que levam os médicos lá, e eles fizeram só para mim, só tiraram a minha pressão, mediram a minha pressão e cutucaram o meu dedo para ver, acho que é glicemia, açúcar no sangue, não sei o nome certinho, mas enfim, foi só pedido esses dois exames. Então é diferente do Brasil, que a gente tem que fazer um monte de exame. Aqui não, por enquanto, não se pediu nenhum outro tipo de exame para mim, a não ser só esse exame que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então é a dica para vocês aí também. Não sei outras empresas, tá? Não posso falar no geral de Portugal, que eu não conheço tudo. Eu só estou contando a minha experiência, como que está sendo a minha experiência nessa segunda empresa. Pessoal, quais foram os documentos que a empresa me pediu? Então, a empresa me pediu o meu NIF, a empresa me pediu o meu NINS, a empresa me pediu a minha conta do banco, o meu antecedente criminal e a minha manifestação de interesse, tá? Esses foram os documentos que a empresa me pediu. Tem empresas aqui, então, que ela não exige todos esses documentos. Às vezes, por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei, ela só exigiu o meu NIF, o meu NINS, tá? E a minha abertura de conta. E também tem empresas aqui, que são as multinacionais, que elas pedem também a sua residência. Você já tem que ter, sua manifestação de interesse já tem que estar aceita para sair a sua residência, aí elas te contratam, tá? Então temos esses três tipos aqui, tá? As empresas menores não exigem muito, já as empresas maiores, de maior porte, elas já exigem todos os documentos, tá bom? Então fica a dica para vocês aí sobre esses documentos que vocês têm que apresentar, que vocês têm que ter. Vamos lá para a média salarial, né? Uma coisa que o pessoal sempre perguntam aí nos vídeos sobre quanto que se ganha aí o serralheiro e o soldador. Depende muito, pessoal, da empresa que você vai trabalhar, né? Depende da sua experiência profissional, o tipo de contrato que você está fazendo, que nem eu falei para vocês, quem trabalha com recibo verde normalmente ganha mais do que quem tem contrato, tá? Depende se você vai estar fixo na empresa, né? Por exemplo, o meu é um contrato que eu estou trabalhando fixo na empresa. Ou tem, que nem assim, aqui também, pessoal que sai para fora, né? Aqui dentro de Portugal mesmo, se você fica se deslocando por dentro de Portugal, fica numa parada de 3 meses, fica uma parada de 2 meses, aí o seu salário pode ser muito, muito melhor do que quem está fixo na empresa, tá? Se você gosta de se deslocar, você vai ganhar mais, você pode ter certeza, tá? O salário é bem melhor. Vai variar aí de 10 euros a hora, 12 euros a hora, tá ok? Enquanto que você estiver trabalhando dentro de uma empresa fixo, vai estar em torno de 6, 5 euros, 8 euros, depende da empresa, tá? Então, para quem trabalha correndo trecho, o salário é de 10, 12, até 15 euros a hora. Mas quem está fixo dentro da empresa, com contrato de trabalho fixo, o salário é bem mais baixo, tá bom? O que é bom de você estar fixo? Que você vai estar sempre ali, sempre ganhando aquilo lá e não, né? Tem o risco de, quando você trabalha no trecho, de você ficar, às vezes, parado, sem trabalho. Mas é muito difícil aqui em Portugal acontecer isso, porque a necessidade da nossa mão de obra aqui é muito grande mesmo, tá, pessoal? A gente entra nos sites de emprego aqui, tem muito trabalho na nossa área. E vamos lá também, pessoal, para fora, pessoal. Alemanha, né? A Europa em si, Bélgica, Holanda, né? França, tem muita necessidade de mão de obra. E aqui tem as empresas aqui de Portugal que elas levam para fora. Então eu tô dentro de um grupo aqui do WhatsApp. Gente, é todo dia, toda hora, 10, 15 mensagens mandando pedido soldador para Espanha,
perino serralheiro para Bélgica, para Holanda. Então, assim, e lá fora, sim, aí sim você tem um salário alto. Apesar que você vai ter um custo um pouco mais alto, mas lá fora tem soldadores, serralheiro aí, ó, ganhando seus 4.000, 5.000 euros por mês, tá? Isso não é um fake, não, isso é um fato mesmo. Eu tenho alguns colegas que trabalham comigo, que têm os seus colegas que estão trabalhando para fora, e eles me mostram aí quanto que o pessoal está ganhando, realmente ganha bem. Porém, normalmente, quando você vai trabalhar para fora, você já tem que ter a documentação, você já tem que ter a sua residência, tá? Você tem que ter a sua residência. Se você não tiver sua residência, normalmente, as empresas não te levam para fora, tá? Então, você tem que estar com toda a sua documentação já em ordem aqui em Portugal para você poder ir para fora, para você estar ganhando esse salário aí. Beleza, pessoal? Então, é o mínimo é 705. Se você ficar dentro de uma empresa fixa aí, vai gerar em torno de 1.200. Ah, uma outra coisa importante, né? Temos as horas extras aqui também, tá? Se você fazer bastante horas, é lógico que a tendência de você ganhar mais, tá? Mas aí vai depender de quantas horas você estiver fazendo, ok? Mas em média de 1.000 a 1.200 no emprego ou no emprego fixo. Um pouquinho mais se você ficar se deslocando aqui por dentro de Portugal e muito mais se você for trabalhar lá no exterior, né? Se você for trabalhar para esses países que eu acabei de citar para vocês aí, beleza? Então fica a dica para vocês aí. Só para a gente finalizar o assunto aqui, né, sobre esse meu segundo trabalho, como que trabalhar aqui em Portugal? É muito puxado, enfim. Eu posso falar de duas empresas que eu trabalhei. A primeira empresa que eu trabalhei era poucos funcionários, então era mais raladinho um pouco. Tinha que trabalhar bastante, né? Era mais puxado o trabalho. Nesse meu segundo trabalho, também se trabalha bastante, porém de uma forma mais tranquila, porque é uma empresa já maior, tem bastante funcionário, né? Então, assim, tem dias que a gente está lá mais tranquilo, sossegado, mas quando o negócio aperta, a gente vai lá e dá uma arrepiada lá. Então, depende muito também da onde que você vai estar trabalhando, tá? Mas é mais ou menos igual no Brasil, tá ok? Qual é o nosso tempo de trabalho aqui, né? Nossa carga horária. Nós trabalhamos aqui 8 horas por dia, tá? De segunda a sexta a 8 horas por dia, tá ok? Esse pelo menos é o contrato que eu tenho com a empresa aqui. Normalmente eu estou trabalhando sábados e feriados, assim por diante. Normalmente, assim, durante a semana, eles me pedem aí para ficar uma, duas vezes na semana, até um pouco mais tarde, até 7 horas da noite. Mas é mais sábados e feriados que eu estou trabalhando, tá ok? Então é assim que funciona, tá bom? Então a carga horária nossa é um pouco mais reduzida do Brasil, né? No Brasil a gente trabalha em torno de 9 horas, das 7 às 5 da tarde, com um intervalo de 1 hora de almoço. Aqui trabalha das 8 às 5 e também temos 1 hora de almoço. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Isso vai ajudar a gente bastante a divulgar nosso trabalho aqui em Portugal. Então fica um abraço para todos os soldadores e serralheiros que estão querendo vir para Portugal, tá? Tchau, tchau.